Bom, acho que a gente agora já estava só esperando a senhora entrar para a gente poder começar. Eu sou Graziela, minha formação é em psicologia. Atualmente eu estou membro do Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura do Rio de Janeiro e também sou colaboradora do Núcleo de Segurança Pública e Sistema Prisional do Conselho Regional de Psicologia aqui do Rio, do qual, né, eu como parte desse núcleo, participei também da organização desse webinar, e é com muita satisfação que estou aqui hoje moderando essa mesa, né, moderando essa discussão que é tão importante, que a gente precisa cada vez mais falar sobre, né? A gente está aqui participando do webinário nacional, Sistema Prisional, Psicologia e as Políticas Públicas na Execução Penal. Essa mesa é sobre órgãos de fiscalização da execução penal, desafios para a efetividade na garantia dos direitos. A gente tentou reunir aqui nessa tarde, né, pessoas que têm como na sua prática o ato da fiscalização, mas a gente sabe que no Brasil são inúmeros órgãos fiscalizadores, cada um, claro, né, dentro das suas especificidades, Ministério Público, Defensoria Pública. Temos os mecanismos nacional e estaduais de prevenção e combate à tortura, que tem esse papel, mas também nós temos os conselhos, né, de direito, tanto da criança, do adolescente, de saúde, e os próprios conselhos de classe, como o CRP, OAB e o Conselho de Serviço Social, também que tem na sua prerrogativa o ato de fiscalizar as instituições totais, para assim denunciar, né, todas as mazelas que são vistas, né? Porque se a gente lê um relatório do mecanismo, por exemplo, vou dar o exemplo, né, da onde eu falo, é um relato de barbárie, né, que a gente lê ali, não é uma tortura pontual, é um relato de barbárie. E o que é feito a partir desses relatos pelas autoridades e pela sociedade como um todo, né? Então, acho que é importantíssimo a gente estar aqui debatendo e ampliando o nosso horizonte. Então, hoje, na verdade, é um convite para a gente refletir, né, sobre essa relação, né, entre a psicologia, o sistema de justiça, enfim, todas as outras disciplinas, que a gente sabe que esse evento ele foi construído e moldado, né, de forma multidisciplinar, e não também, né, ontem teve uma mesa super potente, que foi dos familiares, que foi uma mesa, assim, de todos, hoje até na mesa mais cedo, várias pessoas comentando e elogiando a mesa de ontem, dos familiares, de pessoas presas, né? Então, não vou me alongar muito, que a gente quer ouvir aqui, né, os nossos 3 convidados. Não, primeiro, gente, como vocês podem ter, vou dar alguns informes mais burocráticos aqui do nosso encontro. O primeiro é que no chat, logo vai ser disponibilizado um link para se inscrever e para conseguir o certificado de participação do encontro, tá? O outro é que esse encontro, esse debate está sendo gravado, e posteriormente ele vai ser divulgado no site do Conselho Regional de Psicologia e Federal. Não temos ainda uma data, mas isso pode vir a acontecer. Devido ao grande número de inscritos, né, que foram, só para essa mesa tinham 700 inscritos. A gente sabe que né, nem todo mundo comparece, a gente também está se adaptando ainda, apesar de um ano de pandemia, a gente ainda está se adaptando a esse novo sistema virtual, né, como lidar com ele, enfim. Então, vão ter salas replicadas, né, se a gente atingir esse número, porque pelo Google Meet são 250 pessoas, né, basicamente. Então, são 3 salas que vai estar sendo replicada aqui a nossa reunião. Deixa eu ver se eu esqueci mais de alguma informação, certificado, as salas duplicadas. Cada palestrante vai ter 20 minutos na sua fala, tá? E, por favor, depois, se vocês puderem também, no e-mail que foi enviado para vocês, o link de participação, tem também um link para avaliação do encontro. Para a gente é importantíssimo, porque esse momento é um segundo momento do nosso webinário, né? Que teve uma primeira parte mais voltada para os psicólogos, que atuam mesmo, né, no sistema prisional, na execução penal, que foi em dezembro do ano passado, e agora a gente ampliou, então, para estar. Então, e a avaliação desse primeiro encontro foi super importante para a gente estar pensando essas mesas para esse segundo encontro, tá bom? Então, vou passar aqui a palavra para o nosso primeiro convidado, que é o Fábio Cascardo. Ele é advogado, mestre em teorias jurídicas contemporâneas,
pela FRJ, ele é conselheiro penitenciário e membro do Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura do Rio de Janeiro e integra a Comissão de Direitos Humanos da OAB. Tá? Ah, só antes, Fábio, esqueci, né? O Fábio me conhece, sabe que eu sou esquecida. Com 2 filhos, né? Não é fácil ter uma memória, mas a gente descontrair um pouquinho. Vocês estão vendo também que a gente está tendo aqui a tradução simultânea de Libras, então eu vou fazer uma apresentação audiovisual minha, né, que eu acho que é preciso. Bom, sou uma mulher branca, de cabelos negros, uso óculos, estou com uma blusa preta, atrás de mim tem um fundo branco. Acho que é isso, para a gente começar aqui o nosso debate. Importante também, Fábio e os demais, quando forem se apresentar, fazer essa descrição audiovisual. Muito obrigada. Eu que agradeço, Grazi. É sempre um prazer estar aqui junto ao CRP, que é enfim, falando a partir da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, do Rio de Janeiro, são nossos parceiros, né, de entidade de classe e atuantes também aqui no cenário local em todos os temas de violações de direitos humanos. Tenho vários amigos e colegas que foram ou são integrantes da Comissão de Direitos Humanos do CRP e, enfim, agora mais especificamente, um privilégio estar ter essa mesa mediada pela Grazi, também uma amiga de anos de mecanismo, né, e de lutas por direitos humanos no cárcere. Né? Eu vou me apresentar como a Grazi orientou, eu sou advogado, estou aqui com a minha roupa social, sou um homem branco, de barba, tenho o meu fundo também branco, com algumas plantas, e tentando criar um ambiente minimamente acolhedor aqui para o nosso debate. Adorei essa parte da apresentação. Cumprimento, então, meus colegas de mesa, estou muito curioso para ouvir o que eles têm a dizer e vou tentar aqui fazer as minhas contribuições para esse debate. Vou ligar o cronômetro aqui para eu não me perder em relação a isso, embora eu vá ler primordialmente. Eu inicio citando, na minha fala, o relatório da Comissão Interamericana de Direitos Humanos no caso chamado Menores Detenidos versus Honduras, uma sentença de 1998, em que a comissão diz, um relatório, desculpa, a situação de um preso no cárcere nos preocupa por ele se configurar como um local onde vários aspectos de sua vida estão sujeitos a um regime estabelecido, onde o prisioneiro é removido do seu ambiente natural e social, onde o regime estabelecido é de controle absoluto, perda da privacidade, limitação do espaço e, sobretudo, um declínio radical dos meios de autodefesa do indivíduo. Ainda a comissão, isso tudo significa que o ato de encarceramento carrega consigo o compromisso concreto e específico de proteger a dignidade humana do prisioneiro, enquanto este estiver sob a custódia do Estado, o que inclui protegê-lo de possíveis circunstâncias que possam colocar em perigo sua vida, sua saúde, sua integridade pessoal e outros direitos. Fecha aspas. No trecho citado, a Comissão Interamericana se refere, então, a um declínio radical dos meios de autodefesa do indivíduo, ao constatar a especial situação de vulnerabilidade a que estão submetidas as pessoas privadas de liberdade. É em razão dessa percepção que se justificou, por exemplo, o protocolo facultativo à Convenção contra a Tortura da ONU, criado em 2006, no qual os Estados-partes se comprometem a criar os mecanismos nacionais e locais de prevenção, que tem uma rotina de monitoramento, registro da realidade dos presídios, no que eles chamam, né, para tentar prevenir o que eles chamam de risco de tortura. Não quero me alongar nisso, porque sei que os colegas têm mais o que dizer sobre os mecanismos, embora eu vá voltar para eles aqui na minha fala sobre os órgãos de fiscalização e a garantia dos direitos dentro das unidades prisionais. Para entender a guinada representada por esse protocolo facultativo à Convenção contra a Tortura da ONU na esfera do direito internacional dos direitos humanos, é importante observar que as convenções contra a tortura, a Interamericana e a das Nações Unidas, ambas assinadas pelo Brasil em 1989, por exemplo, já estabeleciam a obrigação internacional de garantir, respeitar, proteger os direitos humanos e, assim, não aceitar e coibir práticas de tortura. Essa, como nos tratados de direitos humanos de maneira geral, é uma obrigação de resultado, que significa não submeter alguém à tortura. Ao ratificar esse protocolo facultativo, o Brasil, em 2007, assumiu uma obrigação de meio, ou seja, de atuar de maneira diligente contra a tortura, criando essa ferramenta específica, que é um mecanismo preventivo, independente e profissionalizado, como uma política pública
estatal a facilitar o cumprimento daquela obrigação internacional estabelecida na Convenção contra a Tortura e, desde 1948, na Declaração Universal dos Direitos Humanos. São, portanto, normas de direito internacional e práticas nacionais que se ocupam de uma situação concreta, que no debate de hoje precisa ser um ponto de partida, de consenso. Privar pessoas de liberdade é alavancar o risco da ocorrência de tortura e de maus-tratos. Agora, um segundo ponto de consenso que eu gostaria de sublinhar, para ter certeza de que vamos cuidar do tema da fiscalização da execução penal com a amplitude que o tema merece, eu vou tratar aqui de uma outra questão. Olhar para a nossa sociedade e o universo dos direitos humanos nos dias atuais, de uma maneira geral, é enxergar que vivemos uma época histórica difícil, densa, marcada por profundas mudanças no cenário internacional, nos conflitos internacionais, nas relações internacionais, que levam a uma multiplicação dos conflitos, das tensões em âmbito doméstico. Ou seja, nas palavras do juiz Antônio Augusto Cansado Trindade, um dos mais importantes juristas da atualidade, brasileiro e juiz da Corte Internacional de Justiça, ele diz que nós vivemos um mundo convulsionado, para o qual não parecíamos suficientemente preparados. E ele diz, se no passado recente as tensões, esses conflitos, esses abusos, se deviam, sobretudo, à polarização ideológica, em nossos dias passaram a decorrer de uma diversidade e complexidade de causas, nem sempre facilmente discerníveis, a erigir novas barreiras entre os seres humanos. Ao invés, então, de advirem de guerras ou de regimes políticos que refletem claros posicionamentos geopolíticos e posturas estatais, as causas das violações de direitos humanos encontram padrões multifacetados, reforçados por escolhas políticas, econômicas e sociais que seguem promovendo os ciclos de exclusão social e violência em todo o mundo. Realidade, claro, muito palpável para nós, cariocas e brasileiros. A contradição, como enfatiza o juiz Cansado Trindade, é isso ocorrer em meio a um período histórico de consolidação dos direitos humanos enquanto gramática, enquanto compromisso internacional, essa evolução que acontece depois de muitas décadas de congelamento da sua evolução durante a Guerra Fria. Esse é um debate muito extenso que não vai dar para tratar aqui. No entanto, eu quero então salientar esse debate prisional, ele está inserido nesse contexto maior, maior tanto do ponto de vista territorial, quanto em relação ao próprio tema da execução penal. São atualmente 11 milhões de pessoas presidiárias em todo o mundo, 11 milhões. 3,9 milhões somente nas Américas, que são 35% de todos os presos do mundo. Nas Américas, 40% da população presa está presa cautelarmente, preventivamente. Em alguns países, essa é a média, em alguns países chega a 70%, como no Paraguai. E, como sabemos, apenas no Brasil são 759 mil pessoas presas, sendo 29% em caráter provisório, um total de 200 mil pessoas, 66% autodeclaradas pretas e pardas, o que dá um montante de 400 mil pessoas, um número gigantesco de pessoas autodeclaradas pretas e pardas privadas de liberdade no Brasil, e onde 57% das mulheres e 31% dos homens cumprem penas e são acusados por crimes relacionados ao tráfico de drogas. Esses são, portanto, desafios que vão muito além do Brasil e, como defende a professora Ana Luísa Flausina, vão muito além do próprio sistema prisional. A professora da UNB e autora da tese Corpo Negro Caído no Chão nos mostra que o sistema prisional é uma espécie de laboratório da sociedade. Termina por expor de maneira contundente as violências cometidas contra a população negra e pobre, dando visibilidade a uma engenharia institucional genocida que joga por terra o mito da democracia racial no Brasil. Na direção do que aponta, então, Cansado Trindade, dialogando entre esses dois autores, esses elementos macro, estruturantes, além das ocorrências intramuros, que é o que a gente tenta cuidar aqui nesse debate de hoje, são imprescindíveis para que diálogos sobre a realidade prisional possam efetivamente contribuir para a efetivação dos direitos humanos e, portanto, para o fim da tortura. Dentre suas causas, é impossível não apontar, então, o racismo estrutural, a guerra aos novos inimigos internos nas favelas e periferias, uma guerra camuflada de guerra às drogas, e o punitivismo, que fez o Brasil sair de 90 mil presos em 1990 para 760 mil presos agora em 2021, um crescimento da importância de 7 vezes no período que chamamos de democracia. Um olhar atento para essas armadilhas institucionais, política pública criminal, por exemplo, mostra que, mesmo no mundo cujos tratados de direitos humanos são assinados pela maior parte da comunidade internacional
e no âmbito interno vigorem constituições democráticas, essas formatações institucionais são capazes de repetir e mesmo majorar atrocidades de outrora. Situar o problema da execução penal diante da realidade global, além dos presídios, é então o nosso segundo ponto de consenso, para a gente não ficar aqui falando de um problema aparentemente técnico e que exige olhar com essa lente mais ampla. Saímos da ditadura com um regime abertamente denunciado por torturas e que impôs uma lei de autoanistia para inibir investigações e punições sobre os crimes cometidos pelo regime. Ainda durante esse questionável processo de transição para a democracia, em 1983, a LEP é aprovada. A partir daí, temos um marco fundamental para o tema aqui em debate, não só pela adoção de uma lei de conteúdo garantista em relação aos direitos das pessoas privadas de liberdade, mas também por refletir uma outra característica que viria a ter a nossa Constituição de 88, o fomento a espaços sociais de controle e participação cidadã. Nisso, a Lei de Execução Penal criou ou recepcionou os órgãos da execução penal, de caráter consultivo e ou fiscalizador da pena, como são o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, os Conselhos Penitenciários Estaduais e os Conselhos da Comunidade na esfera local. Os Conselhos Penitenciários, é verdade, remontam aos anos 20, quando já avaliavam a conveniência do livramento condicional e verificavam a boa execução, como eles chamavam, do regime penitenciário. Hoje, o Conselho apenas confere esse livramento sem avaliar se ele é pertinente ou não e sem ficar monitorando seus beneficiados, mas mantém a atribuição de fiscalizar os estabelecimentos prisionais, bem como mantém uma predominância de operadores do direito na sua formação, que eu acho que é um tema importante aqui nessa discussão de hoje. Eu atuo no Conselho Penitenciário, como Graziela me apresentou. No Rio de Janeiro, o Conselho possui um psicólogo e um profissional da saúde nos assentos dedicados a membros da sociedade civil, titular e suplente, que são apontados pela própria Secretaria de Administração Penitenciária. Eu não sei se o CRP já teve alguma participação nesse processo de seleção, e diga-se, esse é um importante debate aqui hoje, até porque é o que acontece com os representantes da OAB no Conselho, que são indicados pela sua entidade de classe, como foi o meu caso. Já tendo passado pelo mecanismo do Rio de Janeiro e agora atuando no Conselho Penitenciário e no Comitê Estadual para a Prevenção e Combate à Tortura, é interessante observar as peculiaridades de cada um desses órgãos, suas possíveis convergências e o processo histórico de prevenção e combate à tortura no Brasil. Se viramos a chave para a democracia com esses conselhos tendo previsão legal, e mais do que isso, com uma sociedade civil florescente e forjada nos anos de ditadura para combater a tortura e inspecionar presídios, citando aqui os exemplos do Grupo Tortura Nunca Mais e da Pastoral Carcerária, é crucial reconhecer também que essa formação pós-Constituição de 88 terminaria sendo incapaz de dar conta do desafio colossal que nos esperava. Décadas de encarceramento em massa e, consequentemente, violações de direitos humanos na mesma proporção, massivas e cada vez mais enraizadas nos diferentes cantos do país, onde não param de aparecer unidades prisionais. Diante dessa realidade complexa e extensa de violações, fica cada vez mais nítida a importância de contar com cada um dos atores-chave que atuam na fiscalização dos presídios. Nesse sentido, os conselhos penitenciários e os conselhos da comunidade, quando existentes, as familiares de pessoas presas que visitam semanalmente esses estabelecimentos e as autoridades do sistema de justiça nas diferentes localidades são importantes para alcançar o enraizamento necessário para esse esforço anti-tortura. São mais de 2 mil unidades prisionais em todo o país. No entanto, quando vemos que comarcas como Rio de Janeiro, que já teve nos anos 2000 um conselho da comunidade extremamente atuante e combativo, mas que também está há uma década sem que esse mesmo conselho funcione, entendemos que o desafio não é nada simples. Nesse caso, depende que os juízes de execução cumpram o que determina a LEP e estabeleçam, criem esses conselhos, o que sabemos que nem sempre acontece. Nesse sentido, o advento dos comitês de prevenção e combate à tortura, surgidos no momento da adesão pelo Brasil ao protocolo facultativo e na tentativa de mobilizar esforços para que os mecanismos preventivos contra a tortura fossem criados, são hoje também uma peça-chave no Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura e locais, aqui no Rio de Janeiro também. Esses comitês, ao contrário daqueles conselhos elencados na Lei de Execução Penal, são uma representação paritária, em regra, entre organizações estatais e da sociedade civil, não estando diretamente vinculados a órgãos da execução penal, como o juiz da execução ou a administração penitenciária, no caso do Conselho Penitenciário.
e tendo formação interdisciplinar com diversos conselhos de classe, representação dos 3 poderes e dos órgãos do sistema de justiça também. É interessante, então, notar que os comitês não são previstos no protocolo facultativo, mas foram incorporados na legislação brasileira, que segue o protocolo, também nessa tradição que eu mencionei de fomento a conselhos participativos na execução de políticas públicas no Brasil. Os comitês, mais ou menos atuantes, a depender do Estado, são espaços permanentes de articulação e pressão social. É possível pensar que, nos últimos anos, eles tiveram um papel muito relevante em unificar esforços, anteriormente levados adiante por uma ou outra organização de direitos humanos, que tinha pernas para fiscalizar presídios, como é o caso da Justiça Global, que segue fazendo isso. Para forjar, então, uma ampla plataforma de organizações de direitos humanos que fiscalizam e têm acesso a um material qualificado para o monitoramento e crítica do encarceramento no Brasil. Em 2017, quando houve os massacres nos sistemas prisionais do Norte e do Nordeste, essa articulação social em torno do debate prisional teve um ponto de inflexão, quando foram sendo criadas as frentes estaduais pelo desencarceramento, que já eram fomentadas pela Agenda Nacional pelo Desencarceramento anteriormente, mas que naquele momento de crise ganharam fôlego e foram, enfim, startadas, começadas. Esses núcleos anti-tortura têm sido decisivos para o advocacy hoje, junto ao poder público, e mesmo para a sensibilização da sociedade, dado seu enraizamento e forte legitimidade, com a participação cada vez maior de familiares de pessoas presas e de egressos. Situações recentes, como o constrangimento à fala eugenista da apresentadora Xuxa sobre testes de remédios em pessoas presas e reversão ou amortização de projetos de lei, como o chamado pacote anticrime, o pacote fake, o armamento de agentes socioeducativos, a privatização de presídios, dentre outras pautas, tem ganhado uma dimensão nova com a chegada dessas frentes e dessas pessoas no debate organizado. Por fim, essa multiplataforma anti-tortura que eu estou querendo aqui delinear conta com os mecanismos de prevenção à tortura que os colegas da mesa já vão tratar, podem falar muito melhor que eu, e que hoje dão conta, no meu entendimento, de reunir um pouco do papel desempenhado por cada um desses atores que eu mencionei anteriormente, se constituindo como a política pública mais estratégica para que a sociedade civil brasileira tenha acesso à informação atual e contextualizada sobre violações de direitos humanos cometidas nos presídios do país. Seus relatórios são fonte para pesquisadores em universidades, autoridades do sistema de justiça e municiam a mobilização social diante da constante precarização e militarização do sistema prisional. Isso para não falar da defesa da vida e integridade das pessoas presas. Então, eles são são usados por diferentes atores, têm essa capacidade de chegar em diferentes frentes. Os mecanismos conseguem, então, atuar conforme os consensos que eu mencionei aqui na minha fala, que os conselhos também o fazem, que é não somente esse reconhecimento de especial proteção que o Estado deve ter em relação às pessoas privadas de liberdade e sua inerente situação de vulnerabilidade, mas também o desafio de enquadrar o que poderia ser somente um monitoramento sobre a execução penal e uma perspectiva mais ampla, fazendo reflexões sobre encarceramento em massa, necropolítica, racismo, militarização, guerra às drogas e etc., como exemplificam relatórios do Mecanismo do Rio de Janeiro, e pautando debates legislativos e mesmo recorrendo a organismos internacionais quando o Estado brasileiro falha no dever de proteger as pessoas presas. Embora cada uma dessas frentes de atuação seja louvável, quero ressaltar um papel aparentemente simples, mas que entendo como único nos mecanismos, aqui falando a partir do Conselho Penitenciário, vou tentar explicar. Ao produzirem sistematicamente relatórios detalhados sobre cada uma das suas inspeções, eles se constituem como um repositório de memória do sistema prisional brasileiro, disponível para quem quiser acessá-lo. Assim, são como comissões da verdade permanentes sobre o tema, reunindo dados organizados sobre as sistemáticas de violações de direitos humanos e recomendando medidas para a não repetição das mesmas. Quando vamos pesquisar o sistema prisional nos anos 90 e 2000, quando já existiam algum desses órgãos, da execução, por exemplo, ainda assim a lacuna de informações é gigantesca. Isso para não falar das décadas anteriores de ditadura, quando não existiam dados de maneira alguma e quem fiscalizava presídios ainda era monitorado pela polícia política. Tem um artigo muito pequeno meu, um comentário, na verdade, meu e da Vera Alves, do Mecanismo do Rio, quando éramos do Mecanismo do Rio, sobre isso no site do Mecanismo. No entanto, dos anos 2010 para cá, é importantíssimo reconhecer que a documentação das violações de direitos humanos no cárcere brasileiro nunca foi tão intensa e tão extensa,
o que talvez explique a importância cada vez maior que esse tema vem ganhando na sociedade. E o que talvez seja uma perspectiva otimista minha, mas esse episódio da Xuxa, né, a resposta que ele teve imediata e contundente, parece mostrar um pouco isso. Né, esse manancial de informações à disposição dessas frentes pelo encarceramento da sociedade tem gerado esse caldo de reação. Já caminhando, então, para o encerramento, acredito, então, que nesse momento de incríveis retrocessos que estamos vivendo em todas as áreas, o desafio para a garantia dos direitos das pessoas presas seja fortalecer essa rede independente e enraizada de organismos de fiscalização, porque é isso que tem nos permitido resistir em relação às agendas retrógradas nos últimos anos, e mesmo avançar em pautas como a realização das audiências de custódia a partir de 2015, fim das revistas íntimas vexatórias, o marco legal da primeira infância, dentre outras agendas. Infelizmente, é claro que colhemos também muitas derrotas, como a aprovação das polícias penais, a pena máxima de 40 anos de prisão no chamado pacote anticrime, que eu já falei, além dos avanços do regime disciplinar diferenciado, a audiência de custódia virtual durante a pandemia e tantas outras. Contudo, é estratégico, do meu ponto de vista, que eu quero colocar aqui, não recuar um passo sequer na consolidação do Sistema Nacional de Prevenção à Tortura, entendendo esses diferentes enraizamentos dele. E mais do que isso, seguir fortalecendo, mesmo que nas esferas estaduais, onde isso seja possível, já que é claro que na esfera federal as coisas têm sido mais difíceis, e eu quero ouvir o colega Daniel a esse respeito. Assim, por exemplo, na esfera local, é importante a incidência aqui no Rio de Janeiro para a criação do Conselho da Comunidade, desde que garantindo, é claro, a sua efetiva participação social e independência, porque não foi a última proposta que surgiu em relação a ele. Não podemos abandonar nenhum desses espaços. São brechas que a legislação brasileira oferece a custo de muito esforço da sociedade civil organizada brasileira ao longo das últimas décadas. Enfim, não pode ser menosprezado. Na esfera nacional, a reversão dos decretos presidenciais, que certamente o Daniel vai abordar, que retiram os cargos e salários do mecanismo nacional, é ainda mais importante nesse momento. O tema está pendente de ações judiciais, enfim, tenho certeza que o Daniel vai falar um pouco sobre isso, então eu vou passar essa parte. Mas o que eu quero dizer é que um retrocesso no mecanismo nacional, além de uma derrota irreparável em si mesma, né, a perda de um órgão como esse, da relevância como ele tem, irradiaria efeitos imprevisíveis no restante do Sistema Nacional de Prevenção à Tortura. Um risco que simplesmente não podemos correr. Então, encerrando, somente com essa rede fortalecida, teremos alguma chance de resistir aos ataques do discurso da lei e da ordem, dignificando um pouco a vida no cárcere e conseguindo principalmente apresentar uma agenda para o país alternativa ao encarceramento, como faz a sociedade civil brasileira hoje. Assim, dos tratados internacionais de direitos humanos ao regimento interno desses órgãos de fiscalização da execução penal, são todas escalas da mesma disputa e reflexo de conquistas que precisam ser sustentadas para superarmos os desafios humanitários dos nossos tempos. Eu agradeço muito essa oportunidade de fazer esses comentários, fico à disposição para responder eventuais perguntas e, enfim, parabéns pelo CRP e pelo debate. Obrigado. Obrigado, Fábio, pela exposição, acho que sempre muito bom, né? Palmas, né? Assim também, né? Eu acho que a sua fala traz para a gente um pouco desse exercício da memória e da gente falar, né? Muitas vezes a gente fica com medo de falar da prevenção à tortura. Certa vez eu ouvi numa fiscalização ao hospital psiquiátrico da psiquiatra, quando eu falei o nome do órgão, né, mecanismo, ela virou para mim e falou assim, tortura que demodê, isso não acontece mais. E aí eu fiz um convite a ela para ela ver os pacientes dela no hospital psiquiátrico, né, a qual ela medicava, enfim. Então é sempre bom, eu acho que esse exercício da memória a gente falar sobre, né, porque foram tantos anos, enfim, desde a ditadura, que a gente precisa falar isso. Eu acho que traz muito também na sua fala, que não tem como desassociar a tortura do encarceramento em massa, do racismo, enfim, né, eu acho que tudo que você trouxe, muito obrigada. Mas acho que a gente vai falar mais sobre isso também no debate. Agora eu vou passar a palavra para a Giskia Sandra Trentin, ela é promotora titular da 50ª Promotoria de Justiça da Execução Penal de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, responsável pela tutela coletiva dos direitos das pessoas privadas de liberdade e membra, aqui no Rio a gente usa a questão dos gêneros da membra, tá? Desculpa, que quem está membro, mas eu de membra, do Conselho da Comunidade de Campo Grande e também de Mato Grosso. Tá bom? Com a palavra, Giskia, obrigada.
Obrigada, doutora Graziela Sereno. Inicio cumprimentando a todos e fazendo aqui a apresentação que nos foi solicitada pela doutora. Sou promotora de justiça no estado de Mato Grosso do Sul, estou aqui vestindo azul, com o fundo de tela da nossa instituição, Ministério Público de Mato Grosso do Sul, e aqui, muito feliz à disposição para nós podermos conversar um pouquinho sobre o trabalho desenvolvido pelo Ministério Público e pelas instituições parceiras no nosso estado. Antes de começar propriamente a nossa fala, eu gostaria primeiro de agradecer, sensibilizada a esse convite honroso de estar aqui hoje, com profissionais multidisciplinares e tão gabaritados como o doutor Fábio Cascado, que acabou de falar. Parabéns, aprendi muito com a sua exposição, e gostaria também de agradecer em nome da doutora Inês Stefanini, que foi quem me fez o convite de forma particular para estar aqui hoje. Dizer que é um orgulho participar deste debate, falar em desafio para o Ministério Público já começa na nossa própria atuação na execução penal. Veja bem, o Ministério Público é tido e conhecido como o órgão da acusação, né? É o órgão que busca essa tutela em juízo, pugnando, óbvio, pela condenação ou pela absolvição de acordo com as provas dos autos. Mas ele é conhecido por todos como órgão acusador. Só que na execução penal, nós temos uma dupla tarefa, e isso às vezes é tratado como uma forma um tanto complexa e paradoxal, porque ao mesmo tempo que o Ministério Público, o promotor de justiça, vai acompanhar o cumprimento da pena, a guia de recolhimento daquele reeducando, observando que ele a cumpra com sua integralidade, ele deve, e aí vem a parte mais sensível e mais complexa dessa história, buscar que existam medidas para que essa pessoa que foi condenada volte ao convívio harmônico em sociedade. Então, o desafio é grande para o Ministério Público não se perder nessa dupla função, e, obviamente, a segunda parte da sua função é muito mais complexa e delicada, e isso nós temos como obrigação nossa, primeiro, está lá no artigo 1º da nossa Lei de Execução Penal, que fala exatamente isso. O objetivo da pena é fazer com que o sujeito, a ele se retribua aquele fato criminoso que ele praticou, ou seja, que está detectado na sentença ou na decisão judicial, e, ao mesmo tempo, que ele retorne ao convívio social de forma harmônica. Ou seja, como realizar esta segunda parte quando nós falamos em ambientes prisionais superlotados, que é uma realidade que temos no Mato Grosso do Sul, mas que temos também em praticamente todos os estados do nosso país. E aí vem os desafios que se desenrolam a partir disso. Temos as políticas, eu gosto sempre de dividir em duas, basicamente, que são as políticas de sobrevivência no cárcere, das políticas de transformação da pessoa que está encarcerada, né? Essas políticas de sobrevivência é aquilo que foi tão bem comentado pelo doutor Fábio Cascado, que nos falta muito, que é a possibilidade de sobreviver diante de um ambiente insalubre, superlotado, sem as condições mínimas de dignidade para que o sujeito possa ser nele instalado. E as políticas de transformação, que são aquelas que todos os agentes públicos e toda a sociedade civil deve se envolver para poder inserir nas unidades prisionais estudo, trabalho, assistência moral, assistência social, tudo aquilo que lhe possibilite a ser uma pessoa melhor.
porque ele tem que sair de lá e ele tem que voltar para o convívio harmônico na sociedade. Isso está na nossa lei de execução penal, isso está consagrado na nossa Constituição Federal, no artigo 5º, em vários dispositivos. Nós temos lá, primeiro, a individualização da pena, ou seja, isso deve ser aplicado também dentro do cárcere. A vedação à pena de morte ou pena cruel. E tem muitos, o doutor também comentou da necropolítica, que dizem exatamente que dentro do sistema penitenciário, as pessoas são escolhidas para cumprir uma pena de morte em vida, por conta das condições em que elas são submetidas. Temos ainda na Constituição Federal que os presos devem ser separados em ambientes distintos. Temos também o respeito à integridade física e moral da pessoa que está encarcerada. Senhores, e aí com tantos desafios que nós temos, ainda temos a pandemia em andamento. E tudo isso nos leva a buscar alternativas e soluções fora da caixa. Nós temos trabalhado na execução penal e vemos o empenho de tantas pessoas, de tantos servidores, de tantos agentes políticos, agentes públicos, que estão trabalhando nessa seara. E por isso eu gostaria de colocar a primeira posição importantíssima para que nós busquemos algum resultado efetivo na execução penal, é exatamente isso que nós estamos fazendo aqui hoje. É o entrelaçamento entre instituições. São as parcerias, são os contatos. E olha, hoje, até me orgulho muito disso, do Ministério Público ter uma nova ótica, uma nova vertente, que é não mais aquela vertente demandista, de procurar resolver tudo no Poder Judiciário, tudo com ações. Nós temos hoje avançado muito na prática negocial. Então, isso é uma bandeira que tem trazido resultados mais dinâmicos, mais ágeis na solução dos conflitos que chegam até nós. E no sistema carcerário são inúmeros. Nós sabemos tantos fatores que nós devemos observar dentro de uma unidade prisional. E isso, sem esse ajuste entre instituições, sem esse diálogo aberto, franco, com direção da unidade prisional, com o conselho da comunidade, todos os seus participantes, e aí digo, com o Poder Judiciário, com a Defensoria Pública, com o Sistema S, com a organização civil, os empresários, enfim, todos têm a sua parcela de participação, se nós queremos e devemos transformar o ambiente em que nós vivemos. Aqui, no Mato Grosso do Sul, eu gostaria de aproveitar esse ensejo só para a gente não falar simplesmente daquilo que não acontece, mas falar daquilo que também acontece, que são avanços que nós, com muita luta e com muito apoio de todos esses parceiros que nós mencionamos aqui, nós fomos conquistando. E aí nós iniciamos do básico, que é a saúde, né? Aquilo que é a saúde, que nós, sem ela, não somos nada. Eu sou filha de pais médicos, então ouço desde pequenininha, reze, ore para que você seja saudável, para que Deus te dê toda a saúde do mundo, porque o restante a gente conquista com a nossa luta diária. E a saúde no sistema prisional, colegas, ela teve um avanço. Aqui no estado de Mato Grosso do Sul, a gente se orgulha de dizer, porque nós já estamos na PNASP, temos a nossa parcela de contribuição com a portaria interministerial número 1 de 2014, estamos com equipes habilitadas nesse serviço, de modo que o SUS está dentro do sistema prisional. Isso faz uma diferença enorme na vida de quem está encarcerado, porque aquela atenção básica, ela pode ser fornecida lá dentro. E nós sabemos, a saúde aqui fora, como é importante. Imagina dentro de uma unidade prisional, da pessoa que está privada da liberdade. Então, essa questão aqui no nosso estado, nossas equipes estão habilitadas em praticamente
a maioria dos municípios onde tem unidade prisional. Nós temos também a primeira EAP, que é o Serviço de Avaliação e Acompanhamento de Medidas Terapêuticas aplicáveis a pessoas com transtorno mental em conflito com a lei, que foi, assim, uma luta de uma colega muito especial, que é a doutora Renata Goya, que esteve à frente da promotoria num período em que eu tive de me afastar, e que ela conseguiu esse avanço para cuidar daquelas pessoas com transtorno mental que se encontram encarceradas, que se encontravam com um período indeterminado de tempo, não é de pena, de medida de segurança, e que hoje nós temos uma equipe multidisciplinar, formada inclusive por psicólogos, que são aqui os nossos anfitriões desse evento, para poder cuidar dessas pessoas, para poder tratar essas pessoas. Dentro do sistema prisional, infelizmente, elas ainda estão, mas a gente sabe que é temporário, né? A nossa lei antimanicomial, estamos tentando fazer com que essas pessoas realmente sejam desinstitucionalizadas, mas hoje nós temos uma equipe que cuida dessas pessoas, que verifica a família dessas pessoas, o tratamento ambulatorial para onde elas serão encaminhadas. Se a família não pode acolher, tem uma residência terapêutica para acolher essa pessoa com transtorno mental. Então, é uma sensibilidade, é um avanço tão grande nessa questão, que eu não podia deixar de trazer isso com muito orgulho para esse evento. Nós temos aqui também fruto dessas parcerias, agora em época de pandemia, que nos leva a pensar fora da caixa, o estudo, né, buscando a remissão por leitura, num formato EAD, né, no ensino à distância, para que nas unidades prisionais de regime fechado, em especial, em que há tanta carência de atividade ressocializadora, essas pessoas possam se ocupar, possam ter a mente trabalhando em algo produtivo. Temos aqui também, que tem sido algo muito forte e se espraiando por todas as comarcas, a parte da inteligência emocional, a proporcionar a esses internos cursos nesse sentido, para que eles possam pensar que são potenciais seres humanos que podem ser transformados, que é algo que, se a gente não partir desse pressuposto, que a pessoa quer mudar, quer sair uma pessoa melhor, é muito difícil que nós concretizemos aquela segunda parte que está lá no artigo 1º da LEP, que é o retorno harmônico ao convívio social. Eu tinha separado aqui também, para a gente falar um pouco, não me esqueci, das regras de Mandela. Quando a gente fala daquele artigo 1º da Lei de Execução Penal, existem essas regras mínimas das Nações Unidas para tratamento dos presos, que elas têm as duas cláusulas mais importantes na nossa visão aqui. A primeira diz que todos os reclusos devem ser tratados com respeito inerente ao valor e à dignidade do ser humano. Nenhum recluso deverá ser submetido à tortura ou a outras penas ou a tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes, e deverá ser protegido de tais atos, não sendo justificáveis em qualquer circunstância. A segurança dos reclusos, do pessoal do sistema prisional, dos prestadores de serviço, dos visitantes, deve ser sempre assegurada. E já na sua cláusula 4ª, que também peço licença aqui para ler, porque é bom a gente se refrescar, diz o seguinte: os objetivos de uma pena de prisão ou de qualquer outra medida restritiva da liberdade são prioritariamente proteger a sociedade contra a criminalidade e reduzir a reincidência. Logo, vejam o link que existe com a forma como nós vamos tratar as pessoas que se encontram privadas de liberdade com a própria segurança pública, já que oficialmente nós não temos pena de prisão perpétua no Brasil, então nós precisamos cuidar de quem está preso. Para própria segurança externa também, como aqui dito. Diz ainda que estes objetivos, eles só podem ser alcançados
se o período de detenção for utilizado para assegurar, sempre que possível, a reintegração destas pessoas na sociedade após a sua libertação, para que possam levar uma vida autossuficiente e de respeito para com as leis. Para esse fim, as administrações prisionais e demais autoridades competentes devem proporcionar educação, formação profissional e trabalho, bem como outras formas de assistência apropriadas e disponíveis, incluindo aquelas de natureza reparadora moral, espiritual, social, desportiva e de saúde. Estes programas, atividades e serviços devem ser facultados de acordo com as necessidades individuais de tratamento dos reclusos. Então, colegas, nós aqui do Ministério Público temos a obrigação, está no artigo 68 da nossa LEP, de realizar fiscalizações mensais nas unidades prisionais. O nosso objetivo é exatamente verificar o cumprimento dessas regras mínimas. E a cada visita que nós procedemos, hoje estabelecidas de forma virtual por conta da pandemia, mas sem deixar de ouvir quem está lá preso, sempre me chama muita atenção, no primeiro contato com o interno, com o reeducando que é entrevistado, quando a gente pergunta para ele, o que você faz aí dentro? E ele responde, nada. Mas você gostaria de fazer alguma coisa? Sim, eu gostaria de ter uma oportunidade de trabalho, eu gostaria de estudar, e isso, assim, posso assegurar, ouvimos muitos a cada mês. Podemos assegurar que a maioria pede uma oportunidade. A maioria pede uma chance. Então, esse é o nosso papel. Nós vamos transformar todo mundo? Não vamos transformar. Mas nós precisamos dar a oportunidade de quem quer transformar, ser transformado. Eu acho esse, assim, falando exatamente na temática que nos foi proposta, órgãos de fiscalização da execução penal, desafios para a efetividade da garantia de direitos, é esse que nos coloca, de levar oportunidades para quem está encarcerado, para que possam sair do cárcere pessoas melhores, sem se esquecer das políticas, porque existem as políticas de sobrevivência, e aí, obviamente, entra a questão da tortura, que não pode ser aceita, não pode ser admitida e precisa ser severamente reprimida. Aqui está, nós tivemos oportunidade de agir, tivemos problema em uma das unidades prisionais mais recentes, instaladas em Campo Grande, na capital, e cuja reclamação tem sido muito séria a respeito de tortura. E tivemos oportunidade de trabalhar com o mecanismo estadual de prevenção e combate à tortura, para fazer essas apurações. Temos também a oportunidade de trabalhar com a AGPEN, que é a nossa agência penitenciária estadual, que possui muitos servidores, agentes envolvidos e preocupados com a ressocialização. E isso faz uma diferença enorme, porque são eles que estão lá. São eles que estão trabalhando com os internos, que estão todo dia, 24 horas por dia lá. Essa sensibilização de quem exerce esse munus, essa função dentro do cárcere, é fundamental. E eu atribuo uma parcela muito grande a isso, o fato de o Mato Grosso do Sul estar sempre disputando entre os 3 primeiros lugares de inserção no trabalho. Então, nós temos hoje 37% da nossa massa carcerária trabalhando, falando aí num universo de 20 mil presos. Então, isso é motivo de muito orgulho para nós. Isso é trabalho diário, de buscar novas possibilidades, novas frentes, novos parceiros. E aí, assim, já me adiantando para o final, não sei nem se estou dentro do tempo, acabei me esquecendo de colocar o despertador aqui. Para quem você quer enviar? Essa parte de poder fazer a diferença na vida das pessoas, eu separei um trecho do filme A Lista de Schindler. Lá na Lista de Schindler,
que acredito que todos tenham assistido, né, conta a história do Holocausto, sob a visão do Oskar Schindler, que foi um empresário alemão, que conseguiu salvar várias vidas, centenas de vidas de judeus, empregando eles em suas fábricas. E aí ele disse uma frase que foi a seguinte: quando se salva uma vida, se salva o mundo. E isso me faz pensar e refletir diariamente no exercício do nosso trabalho, porque quando a gente percebe que tem uma pessoa que foi tocada de alguma forma, essa pessoa se transformou, e ao sair ela tem uma nova perspectiva, e nós temos vários exemplos aqui. Esse nosso trabalho, essa nossa função deu certo, atingiu o seu objetivo, teve resolutividade, teve resultado. E óbvio que nós só conseguimos caminhar, chegar nesse ponto, assim, com tanto a fazer ainda, muito a fazer, o desafio é diário, sempre surgem novos problemas a serem resolvidos, mas tudo que nós já conquistamos no nosso estado, com muito orgulho, foi porque a gente se deu a mão. Todos nos demos a mão e nós acreditamos, e nós temos esperança de que a transformação pode acontecer. Então, assim, era isso basicamente que eu tinha para poder trazer e contribuir. Não sei nem se foi exatamente o que se esperava da minha fala, mas eu agradeço imensamente o convite, fico à disposição para qualquer esclarecimento que necessitarem. Muito obrigada. Obrigada, doutora Gisca. É sempre difícil, né? Quando a gente é convidado para um evento, né, a gente nunca sabe se a gente está atendendo a demanda, né? Essa produção de demanda tão falada aí pelos psicólogos, né? Mas eu achei muito interessante essa proximidade que você mostrou na sua fala, né? Do Ministério Público com esses outros órgãos, com as outras instituições, né? Como isso é importante e como a gente trabalha, né, tentando cada vez mais estar próximo do Ministério Público, que muitas vezes se coloca muito distante. Então, né, a gente vê essas ações em conjunto, né, é sempre muito bom. E eu acho que esse ponto, né, que a senhora também colocou, do PNASP, né, que eu acho que é uma luta de todos os estados brasileiros para a implementação. Acho que a EAP, então, né, porque o que a gente quer é o fim dos manicômios, né, não é reformar, mas é o fim, né, e de pensar também, né, quando eu falo dessas estratégias de sobrevivência, né, como essas pessoas são fortes, né, são resilientes, porque elas estão numa maquínica, né, de produção de sofrimento, e mesmo assim elas conseguem, de alguma forma, né, enfim, sair disso ou não, né. Mas agora, então, eu gostaria de passar a palavra para o Daniel Caldeira, que é psicólogo, graduado em psicologia, especialista em gestão de pessoas e projetos sociais pela Unifei. Sua experiência profissional e acadêmica envolve áreas como segurança pública, gestão cultural e estratégias de comunicação e participação social. Atualmente é perito no Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Primeiramente, agradeço, em nome da Graziela Sereno, o convite para estar nessa mesa, né, com convidados tão ilustres para mim, né, o companheiro Fábio, que já se apresentou de um longo trabalho de militância também na luta pelos direitos das pessoas privadas de liberdade, com atuação excepcional dentro do mecanismo. A doutora Gisca, que a gente pôde fazer trabalhos próximos, né, como ela bem colocou na sua fala, a partir desse momento em que o mecanismo adotou uma nova sistemática, né, imposta pela pandemia, para a aproximação dos estados, e também a doutora Renata aqui presente, que é uma parceira de primeira hora, né, eu que felizmente fui incumbido de fazer o acompanhamento do Mato Grosso do Sul, me sinto honrado em mais uma vez estar diante de vocês nessa mesa, assim como os companheiros do Rio e demais presentes aqui nessa atividade. Me descrevendo, eu sou homem branco, né, tenho cabelo castanho curto, uso óculos, tenho um pouco daquilo que pode chamar de barba e bigode, estou usando uma camisa de manga comprida, né, e aqui no fundo, um pouco desfocado, é hoje o meu atual escritório dentro do ambiente de teletrabalho.
A minha formação, como já foi dita, é em psicologia, né, e assim como a doutora Gisca, eu também fico pensando se preparei algo que vai atender a expectativa de vocês, porque acabei centrando um pouco mais na minha experiência enquanto psicólogo, né, e pensando aqui em um evento promovido pelo Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro, mas também fui impelido, e com toda felicidade pelo Fábio, para trazer algumas questões, e acredito que eu vou me delongar um pouco nelas, que eu acho que no âmbito da fiscalização e monitoramento dos espaços de privação de liberdade, seria um equívoco da minha parte não tocar nesses assuntos. Então, em primeiro lugar, é importante descrever um pouco o lugar do mecanismo, né? Como já foi apresentado pelo Fábio, é um órgão fruto de tratados internacionais, né, assumidos pelo Estado brasileiro, que teve como primeiro cumprimento, né, a implementação do mecanismo do Rio de Janeiro, se não me engano, depois de Pernambuco, e por fim, um mecanismo nacional, precedido depois do mecanismo de Rondônia e da Paraíba, né. Então, hoje nós somos 5, né, núcleos anti-tortura alinhados ao protocolo facultativo da prevenção contra a tortura e outros tratamentos cruéis, desumanos e degradantes da ONU. A lei que institui o mecanismo nacional é a Lei 12.847, de 2013, ela é uma lei federal e tem um formato diferente, né, do mecanismo do Rio de Janeiro, que talvez os presentes aqui tenham um pouco mais de conhecimento, né. O mecanismo do Rio de Janeiro, ele está localizado dentro da Assembleia Legislativa do Estado, né, e nós estamos localizados dentro da estrutura administrativa do Poder Executivo, mais especificadamente no Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos, atualmente, né. Iniciamos na Secretaria da Presidência em 2015, e com a formação de um ministério específico para os direitos humanos, os órgãos colegiados foram ali alocados, e junto a eles o mecanismo também. O mecanismo é um órgão formado por 11 peritos e peritas em tempos normais. Acho que a gente só teve essa normalidade, não por coincidência, mas no período que eu entrei dentro do órgão, em 2018, que de fato nós tivemos com 11 profissionais atuando, né, das suas mais diversas formações, com a maior pluralidade de gênero, raça, etnia e de formações e regiões do Brasil, né. Eu sou mineiro, estou aqui na região ainda muito privilegiada do Brasil, né, o Centro-Oeste, mas tem companheiros que são da região Nordeste, Norte e Sul do país. Atualmente nós estamos compostos por 8 peritos e peritas, né, nós temos um déficit de 3 profissionais, há um processo seletivo que já foi concluído, mas infelizmente há uma demora no processo de nomeação que também se entrava na vontade política de assim realizá-las, né. O mecanismo, ele tem uma lógica de funcionamento, eu acho que é importante trazer um pouco disso, né, que não é muito diferente da estabelecida pelo Rio de Janeiro, por Pernambuco, Rondônia ou Paraíba, até porque segue as orientações também já produzidas internacionalmente, em especial pela APT, né, Associação de Prevenção para a Tortura, que construiu, junto com outras entidades internacionais, algumas ferramentas de trabalho. E a gente trabalha basicamente alguns eixos, né. Primeiro é a preparação de uma missão, né, de uma ida num estado, diferente do Rio de Janeiro, que está cotidianamente dentro do estado, a gente, enquanto órgão nacional, acaba construindo um calendário de visitas, né, e aí faz ações que são um pouco pontuais, você vai até o local, faz uma sequência de inspeções e retorna para Brasília e continua nas articulações e ações para acompanhamento das recomendações, como já foi exposto também anteriormente. Então, a gente faz um momento, então, de prospecção de informações, de diálogo muito próximo com os órgãos do sistema de justiça do Estado, com a sociedade civil, tentando mapear, né, quais seriam os estados e os lugares que valeriam uma inspeção do mecanismo. Claro que se a gente fecha os olhos e pensa no estado de coisas inconstitucionais, tanto do sistema prisional e dos outros espaços de privação de liberdade, qualquer lugar escolhido já seria um prato cheio para atuação, mas infelizmente a gente acaba tendo que escolher uma ordem de prioridade, né, o que talvez apareça um pouco mais pior, ou que demande mais, acaba ganhando um pouco mais o olhar do mecanismo. E durante as missões, né, durante as inspeções, é importante trazer também que a gente se pauta por basicamente a entrada na unidade e o diálogo imediato
com as pessoas que estejam privadas de liberdade, em especial as pessoas que estejam em algum grau de isolamento, em algum lugar, em algum espaço de isolamento ou castigo, os grupos mais vulneráveis dentro dos espaços de privação, com população LGBTI, mulheres lactantes grávidas, né, ou grávidas, pessoas idosas, né, para depois fazer um diálogo maior com a massa. Posteriormente, nós iniciamos as conversas com as equipes e terminamos com a direção. Então, há uma perspectiva de levantamento de informação global da instituição, a partir de formulários, né, de instrumentais pré-estabelecidos, né, visando, assim, conseguir fazer uma triangulação dos fatos, que é respaldada por uma série de documentos que são solicitados. O pós-inspeção, que seria a etapa posterior, a gente produz um documento, né, com recomendações, e aí começa um outro trabalho, que é o trabalho de articulação com a sociedade civil, com outros espaços de controle, com outras instituições do sistema de justiça, com o próprio executivo, visando a implementação e o cumprimento das recomendações para, como o Fábio traz, lançar luz desses problemas e conseguir, assim, diminuir um pouco essa cena de barbárie, né? O que não quer dizer que seja fácil, que seja recomendação dada, recomendação cumprida, mas acredito que esse trabalho, ele tem essa perspectiva, né? É um órgão novo, e aí eu entro no ponto que o Fábio traz, né, do desmonte que a gente tem vivido. É um órgão que comemora 6 anos de existência e há 2 anos enfrenta talvez um dos seus momentos mais difíceis, desde que iniciou esse novo governo federal. Iniciaram ataques a diversos espaços de atuação dos direitos humanos, né? O mecanismo foi mais um, assim como aconteceu com o CONANDA, aconteceu com vários conselhos, né, de direitos, o mecanismo e o Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura foi mais um que foi atacado. E o ponto principal foi um decreto publicado, o decreto 9.831 de 2019, que ele traz uma reconfiguração no que estava desenhado enquanto política nacional de prevenção e combate à tortura. Primeiro, ele tira da sociedade civil o poder de se autoselecionar e concentra isso nas mãos do presidente. Então, hoje, por meio desse decreto, cabe ao presidente não só nomear, mas selecionar também aqueles que irão ser os representantes da sociedade civil dentro do órgão. E, claro, além da competência que tem para escolher os membros do governo, né? É importante dizer que o comitê, esse órgão que também faz parte do Sistema de Prevenção e Combate à Tortura, ele é um órgão que ele não é paritário, ele é formado por 12 membros da sociedade civil contra 11 do governo, pensando exatamente que o governo, pela compreensão do OPCAT, né, o poder público, é o principal responsável pelas práticas de tortura, né? As práticas de tortura acontecem nos espaços de privação por uma omissão, por uma incidência direta, por uma ação orientada, por uma coação feita por um agente público, então alguém a serviço do Estado. Então, era importante que houvesse essa predominância da sociedade civil para poder haver esse desequilíbrio, né, e ter essas ações encaminhadas. E hoje, quem seleciona essas pessoas é o presidente da República, e nós estamos em vias de uma nova eleição da sociedade civil. Ainda não foi publicado edital, mas a gente já prevê um cenário bastante complicado, haja visto o que aconteceu na própria seleção do Conselho Nacional de Direitos Humanos, onde houve uma entrada maciça de grupos que não têm uma visão de direitos humanos para todos os direitos, para todos os humanos, né, mas só para aqueles humanos direitos. E também esse decreto, o 9.831 de 2019, ele atacou o trabalho dos peritos e peritas do mecanismo, uma vez que passou a tratar o trabalho como um trabalho não remunerado, um trabalho relevante, trabalho público não remunerado, ou seja, a dedicação integral, a carga horária exclusiva, né, para o trabalho voltado para as práticas de prevenção e combate à tortura, teriam que competir com o cotidiano de vida de um outro profissional que, a exemplo daqueles que compõem algum conselho de direito, que executa outras atividades de sobrevivência, mas também participa, né, desses espaços sociais. E não tem como um órgão com uma função finalística de inspeções ser voluntário, em especial porque você elimina qualquer possibilidade de independência e autonomia, por isso que ele vai ser refém de algum outro espaço para garantir sua sobreexistência. Esse é o momento que a gente se encontra, né? Em 2019 houve esse decreto,
A partir daí, várias ações foram startadas, né? Mais uma vez, a sociedade civil se organiza para vencer e tentar vencer esse desafio, né? A mesma luta que existiu no passado para implementar essa política toda, agora é necessária essa retomada para que a gente não caia num cenário um pouco mais catastrófico de poder ver o protocolo facultativo no âmbito nacional ser completamente extinto. E nós temos, então, ações na Câmara Federal e no Senado. Não temos muitas expectativas de um encaminhamento por qualquer uma das duas casas, já visto o próprio cenário de composição das duas casas, e entendendo também que é um tema que ele tem pouca aderência e pouco apelo, né? Prevenção e combate à tortura, em especial das pessoas privadas de liberdade, passam ao arrepio da população em geral, né? Ainda mais quando temos pessoas públicas falando frases e tendo atitudes completamente pautadas para essa necropolítica das pessoas que se encontram nessa situação de conflito com a lei ou em algum tipo de institucionalização. Nós temos também duas ACPs, né, Ações Civil Públicas, uma no Distrito Federal que não prosperou, uma no Rio de Janeiro, iniciada pela Defensoria Pública da União em parceria com o Ministério Público Federal, que hoje tramita em São Paulo com a questão de competência, e que a Advocacia Geral da União tem feito rebate constante da sustentação desse decreto. Inclusive, atualmente, a questão da liminar que nos garantiu a volta ao exercício de nossas funções por meio dessa ACP está sendo questionada em segunda instância na Justiça Federal de São Paulo, pela ação insistente também da Defensoria Geral da União. Da Advocacia Geral da União. Também temos uma ação de descumprimento de preceito fundamental tramitando no Supremo, que atualmente teve uma retirada de interesse do Ministério Público Federal, que foi o autor da peça, né? Mas isso não inviabiliza o processo, ele ainda está aguardando a decisão do ministro Toffoli, e então esse é o cenário. E para além disso, temos também um mandato de segurança em nome dos peritos e peritas, para garantia, né, do seu direito a partir do processo seletivo que passaram. Esse é um pouco o cenário, né? A partir disso, o próprio Subcomitê de Prevenção e Combate à Tortura manifestou, por meio de um parecer em 2019, um posicionamento sobre essa situação. E tem feito reiteradas manifestações diante da missão permanente em Genebra sobre o retrocesso que a política nacional de prevenção e combate à tortura tem seguido. E nesse parecer em especial, eles deixam muito nítido, né, cristalino, numa perspectiva nunca antes feita por esse órgão, no sentido de apontar para o Estado brasileiro o descumprimento do OPCAT diante do desmonte. E é interessante observar que esse desmonte ele também não afeta só o mecanismo nacional, uma vez que a proposta propagada pelo governo federal é a implementação e criação de mecanismos nesse formato, que seriam mecanismos mais exonerados diante do orçamento público, mas que coloca por chão toda a independência e autonomia, como o próprio parecer do subcomitê traz. Acho que esse é um pouco o cenário que a gente está vivendo, é um cenário muito difícil, né, e até fico um pouco confuso de eu voltar para a atuação do psicólogo, diante de expor tantos elementos, mas eu gostaria de chamar a atenção ainda, tentar esse esforço, pensando que os espaços que hoje nós temos de luta, né, para além dos espaços dentro do sistema de justiça, dos conselhos de direito, são os próprios profissionais que atuam dentro dessas instituições, que talvez seria um pouco deste olhar que eu gostaria de pincelar, e talvez no debate eu consiga aprofundar um pouco mais, mas de pensar que, embora eu seja um grande defensor da PNASP, hoje, nas unidades que eu já visitei, e aí falando mesmo da minha ótica, daquilo que eu pude conhecer dentro do mecanismo, nós temos duas instituições funcionando numa mesma instituição. Uma instituição que seria uma unidade básica de saúde, mas que ela está completamente refém do protocolo de segurança disciplinar das unidades prisionais. Então, aí já começa um grande conflito, porque a demanda de saúde, ela existe, ela é latente, ela chega até as equipes, mas muitas vezes o encaminhamento da pessoa privada de liberdade para esse atendimento, ele acaba inviabilizado.
e por aí vai, né, como a doutora Gisca colocou, as questões de estudo, remissão pelo trabalho, sociabilização, profissionalização, porque, inclusive, por uma lógica de falta de efetivo de profissionais, uma lógica de uma visão ainda muito, eu vou dizer antiga, não seria muito bem esse termo que eu gostaria de usar, mas em relação ao conceito de periculosidade, né, de entender o que pode ser feito dentro do ambiente prisional ou não, a partir de uma lógica de protocolos de segurança. E acho que, para mim, esse é o grande conflito que existe dentro de um trabalho, de um psicólogo, de um assistente social, de uma enfermeira, de um médico, dentro de uma unidade prisional, no que tange o seu cotidiano de trabalho, quiçá a prevenção e combate à tortura. E não raro, dentro das inspeções, eu pergunto para esses profissionais, né, como que eles reconhecem a tortura nos espaços de privação de liberdade, durante o cotidiano deles de trabalho e de atendimento. E muitas vezes eles só reconhecem aquela tortura que seria uma tortura clássica, né, a tortura do olho roxo, do braço quebrado, e olhe lá, porque se o preso não comenta nada, não há curiosidade, ou pelo menos há o medo de poder aprofundar essas questões e o que fazer com elas. Então, eu chamaria, então, também os profissionais, né, que atuam nesses espaços para esse convite de se somarem na luta ao combate e à prevenção à tortura, a partir de questões muito simples, né, começar a reconhecer essas marcas das violências institucionais existentes, que não são marcas só físicas, né, são marcas psicológicas, né, reconhecer que a fome pode provocar um tratamento desumano e degradante, reconhecer que a falta de acesso aos familiares causa uma profunda dor psíquica em razão do distanciamento dos seus entes queridos, ainda mais no espaço de pandemia, né, no momento em que tudo está mais restrito. Entender que as restrições de acesso a insumos também colocam essas pessoas em situações completamente precárias. E talvez para se ter um caminho, né, longe de querer ditar orientações, né, o CFP vai publicar as novas orientações, mas acho que é ampliar o olhar para o grau e o cuidado com os registros do cotidiano de trabalho, como coletar essas informações, como registrar essas informações, como construir encaminhamentos com uma rede, como também se proteger e conseguir se aproximar de órgãos que possam garantir um pouco mais de segurança para eventuais situações de violações e de violências que não passam exclusivamente pelo consentimento da pessoa, uma vez que, em razão de princípios éticos e profissionais, muitas vezes temos que tratar com sigilo e cuidado e construir com essas pessoas que algumas situações terão que ser enfrentadas. E pensar que existem alguns caminhos que têm que ser ocupados, né, como os conselhos de direito, como o próprio sistema de justiça, em especial o próprio Ministério Público aqui representado, as ouvidorias do sistema, e estar à disposição de também se somar a esses grupos, né, de luta para fazer o efetivo enfrentamento. Por último, eu não poderia deixar de tratar também que, como bem lembrado, a gente está falando de uma mesa sobre órgãos de fiscalização, né, o mecanismo não é o único e quiçá, talvez, um dos menores, né, dentro das unidades geográficas do Brasil, em relação à sua incidência, mas pensar que existem diversas instituições que precisam ser ocupadas, né, e precisam ser chamadas para o enfrentamento e o cumprimento das suas funções, em especial os entes do sistema de justiça, Defensoria Pública da União, Defensoria Pública Estadual, Ministério Público Estadual, os próprios grupos de fiscalização e monitoramento das penas, os conselhos comunitários, conselhos da comunidade, e lembrar que inspeções, elas precisam ser, né, mesmo num cenário de pandemia que nós vivemos, né, seguindo todos os protocolos e cuidados de biossegurança, elas precisam ser presenciais, para que a gente possa garantir o cuidado e o sigilo necessário com as pessoas que queiram trazer alguma denúncia, ou mesmo para conseguir identificar com precisão as práticas de torturas realizadas, né, e também, a exemplo do que o mecanismo faz, conseguir transpor o espaço meramente administrativo das unidades e chegar até as portas das carceragens. É um pouco do que eu gostaria de trazer, fico à disposição e espero também ter contemplado as expectativas de todos vocês. Muito obrigado.
Obrigada, Daniel. Foi ótimo, assim, né? Estou aqui também pensando, né? Porque, enquanto membro também do mecanismo, né? As mudanças que a pandemia trouxe para a gente nessa fiscalização e como a gente teve que se reinventar para continuar esse monitoramento e tentando garantir minimamente direitos básicos, né? Como você bem disse, da alimentação, acesso à água, né? Que era uma das premissas básicas aí de prevenção à Covid, e a gente, as unidades prisionais, muitas, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, né, a escassez de água, enfim, vários obstáculos, né. A gente voltou a fiscalizar em setembro aqui no Rio, depois de ter feito um protocolo de biossegurança com a OPAS e o Médicos Sem Fronteiras, e como foi difícil para a gente entender, né, e aí pegando um pouco a sua fala de que a inspeção ela é presencial, que a gente agora só poderia ir nas unidades a cada 15 dias e não mais semanalmente. Não podemos mais ir a todas as celas e a todos os espaços como a gente ia, né? A gente tem que escolher aonde nós vamos, a ordem do que vamos fazer, justamente para evitar uma contaminação, tanto nossa e principalmente deles, né? Porque eles não estão saindo. A gente está experienciando um pouco esse enclausuramento, né, que eles já vivenciam. E o que a gente observou muito aqui, principalmente no socioeducativo, por essa não fiscalização, por essa não visitação dos familiares, foi um aumento das torturas, né? A gente, no socioeducativo aqui no Rio, a gente pode afirmar isso com toda a certeza. Assim. Foram 3 grandes rebeliões nesse período, enfim, e muitas situações. Quando a gente voltou a fiscalizar, a gente voltou primeiro num sistema socioeducativo, depois de um grande incêndio, né? Então, apesar do sistema socioeducativo ter seguido a recomendação 62 do CNJ, que era para estar liberando, né, o sistema socioeducativo foi aqui no Rio, né, as varas da infância aqui do Rio, liberaram muitos adolescentes, ficaram todas funcionando abaixo da sua capacidade, no entanto, a tortura aumentou, né, o que nos faz refletir sobre esse trabalho. Eu acho que esse olhar da equipe técnica nessas unidades é importantíssimo, esse trabalho, né, que a gente vem tentando desenvolver, né. Só para lembrar mais uma vez que quem precisa de certificado tem um link aqui no bate-papo. A Ana Carla fez alguns comentários aqui também. Se alguém tiver alguma pergunta, por favor, fique à vontade, pode fazer, ou então escreva aqui no chat que eu leio também. A Ana Carla comentou aqui um pouco da experiência do hospital aqui do Henrique Roxo, aqui do Rio, né, que é onde ela trabalha, ela falando que tem sido muito ruim esse momento sem fiscalização, inclusive nem a Defensoria Pública, o atendimento é remoto. A gente tem escutado muito isso também, quando a gente vai numa unidade, né, dos profissionais, ninguém está vindo, a gente não tem contato. Outro dia a gente teve uma situação de uma adolescente que foi espancada por um agente e a Defensoria Pública fez o atendimento remoto, mas não conseguiu fazer um print daquela página, enfim, né, e essa adolescente não teve acesso aos seus direitos, né, como deveria. Se fosse um atendimento presencial, isso com certeza não teria acontecido, mas, de fato, esse não presencial, ele afeta muito, né, essas denúncias e a tentativa de garantia. Eu não sei se a Ana Carla quer expor também, eu acabei lendo aqui mais ou menos, Ana, e aí se alguém mais tiver alguma pergunta, por favor, e se alguns outros convidados também quiserem fazer mais alguma colocação, algo que não conseguiu, que não deu tempo, fique à vontade. Eu vou ler aqui. Acho que todo mundo está em silêncio. Vocês querem ouvir eu falar, né? A Ana Carla falou, né, que a política pública chega nas unidades sem aproximação das equipes técnicas que atuam nas unidades prisionais. A cisão entre as equipes, a falta de proximidade. A desarticulação entre as equipes produz descontinuidade de assistência e fica os psicólogos nas unidades demandados pela justiça apenas para a produção dos exames criminológicos. Fala um pouco da realidade do estado do Rio de Janeiro. E a Ana de Lima falou que essa cisão é em todo o sistema. Aqui no Rio Grande do Sul não é diferente, talvez uma tentativa de manter tudo como era antes de 2003,
quando o presidente Lula editou a Portaria Interministerial 1777. Desde aquela época era para o preso morrer sem atendimento à saúde. Avançamos, mas muito temos a avançar. Aqui, o reconhecimento existe, mas falta a nós, profissionais, uma rede de apoio para enfrentamento às duras condições do sistema prisional. Atualmente, mesmo mecanismos como o Ministério Público têm se eximido. Resta, às vezes, ao profissional enfrentar sozinho a perseguição, as ameaças e assédio moral por assumir uma posição de defesa de direitos. Qual a rede de apoio e enfrentamento que os profissionais realmente podem contar? Não podemos mais viver no messianismo profissional. Um aumento não só da tortura, mas do adoecimento, sofrimento mental, ao mesmo tempo que ocorre o aumento significativo dos transtornos mentais há uma limitação do acesso ao tratamento, ao acompanhamento. Os profissionais, de fato, né, a gente viu que até mesmo aqui no Rio, retiraram, né, os psicólogos das equipes e assistentes sociais num momento tão importante, onde a saúde mental precisa ser cada vez mais cuidada e tratada, né? O Daniel levantou a mão, por favor, Daniel. Acho que eu acabei suscitando um pouco esse debate, né? Então, cuida do filho, né? Brincadeira à parte, pessoal, eu acho que é um pouco do meu espírito, né? Em situações muito tensas, também tentar rir para a gente não chorar. Mas eu acho que tem alguns pontos levantados aqui, tanto nos comentários da Bruna, quanto da Ana de Lima, né, e da Ana Carla Silva, que apontam para essa realidade, né, de que esses profissionais que já têm vínculos precários, né, então, quando a gente fala da BNASP, eles estão vinculados ao município, geralmente por um contrato, não são profissionais que têm a proteção, talvez, de um concurso, né, e mesmo aqueles que têm a proteção de um concurso também ficam sujeitos a um grau de visibilidade, de violência, por manifestação de posicionamentos contrários, por adoção de medidas que sejam éticas, mas não tanto a ética esperada dos acordos institucionais pactuados dentro dos espaços de privação de liberdade, né? E aí eu acho que me chama a atenção para a gente não ficar nesse messianismo. Também eu não acho que os profissionais tenham que carregar nas costas todo esse ônus do que é o sistema prisional, né? Eu, como um abolicionista, não consigo ver já em anos de história, já narrados por Foucault, e já vivenciados, pelo menos por mim, né, do mecanismo, qual é o efeito prático da inserção social de um sistema de privação de liberdade, que desde da lei de drogas de 2006 acabou cada vez mais inchado, né, inclusive inchado de pessoas que ainda não foram condenadas, né? Enfim, não dá para colocar nas costas desses profissionais que estão nessa situação precária também, né, de condições de trabalho, como os demais. Mas eu acho que existem resguardos, né, existem esses espaços de conselhos profissionais, né, construir redes de fortalecimento e diálogo com os conselhos profissionais, como o Conselho de Psicologia aqui do Rio de Janeiro, que se propõe a fazer esse debate, e imagino que se proponha também a poder acolher e pensar em construções conjuntas diante de eventuais denúncias, situações de violação, tanto trabalhistas quanto da ética profissional. Acho que ocupar também os espaços de participação social é fundamental, e aí talvez a gente saia um pouco do messianismo profissional para talvez para o messianismo militante, mas que só há possibilidade de mudança se a gente se coloca também como um corpo político nesse processo de mudança. Então, também tentar incidir sobre esses conselhos é muito importante, e principalmente pela via das denúncias anônimas, né? Se você consegue ter data, local, endereço, mas não quer se apresentar, você pode encaminhar essas informações também de maneira anônima, garantindo pelo menos que o órgão que o receba tenha condições de também aprofundar o trabalho e tomando cuidado que não haja exposição das pessoas ali envolvidas. Eu estaria também sendo ingênuo de não dizer que não tem consequências, não tem rebordosas, né? As pessoas que assumem algumas posições, mesmo de maneira anônima, também ficam com esse sofrimento consigo, né? De em que medida também podem estar sendo vigiadas ou retaliadas.
mas é importante fazer esse enfrentamento e contar com esses atores para esse enfrentamento. Aqui eu citei alguns, mas as próprias corregedorias do sistema poderiam ser espaços para isso, o próprio Ministério Público, né, e as defensorias, caso haja uma dúvida de como se posicionar, como levar essas demandas. Dentro da experiência do mecanismo, já pude receber diversas situações, né, o mecanismo não é um órgão de denúncia, né, ele é um órgão de inspeção, mas diante das denúncias que a gente recebe, a gente não deixa de fazer encaminhamento por uma lógica de função, né, e do acesso a um dado que precisa ser apurado, mas geralmente a gente abraça as demandas e não localiza de onde ela veio, né. E se é inevitável a localização, eu acho que aí é aprofundar sobre os debates dos programas de proteção para testemunhas ou defensores e defensoras de direitos humanos. É um pouco que eu gostaria de trazer para esse debate agora. Que é super importante, né? Porque quando a gente pensa, né, essa proximidade, né, com os conselhos de classe, e aí eu acho que é importante a gente trazer um pouco essa perspectiva, até mesmo dessa denúncia, que quando a gente faz uma denúncia de uma tortura, de uma violência institucional no corpo de um sujeito, né, que atinge a alma, enfim, a gente está falando de toda uma estrutura. E aí, não só uma ação isolada de um agente do Estado, mas é toda uma estrutura que funciona para que aquele agente, né, ou policial penal, enfim, né, que são os mais comumente aí, reconhecidos nesse papel de torturador, assim, exerce essa função. E eu acho que a gente trazer esse debate, tratar disso no âmbito das nossas atuações profissionais, né, e não só deixar de lado, a gente vai dando corpo para esse discurso, para essa prática, e de alguma forma vai distensionando isso na sociedade como um todo. Porque se a gente for pensar, ora, há séculos a gente vem falando da existência da tortura, né? A tortura, ela serve, ela é um crime, né, de oportunidade, que fala das relações de poder, né, geralmente é o mais fraco. A gente hoje, quando fala, né, acho que o Fábio trouxe muito isso na fala dele, que não tem como a gente, que eu até comentei, né, quando a gente fala, não tem como pensar na tortura sem pensar no encarceramento em massa, sem pensar no racismo, porque esses são os corpos torturáveis de hoje, né, se na ditadura eram os comunistas, né, e na época da escravidão eram os negros, hoje a gente também tem esses corpos torturáveis e que a sociedade tolera essa tortura para alguns corpos, né? E talvez essa seja a grande dificuldade nossa de trabalhar isso, né, Daniel? Não sei se eu estou indo muito além, né? Mas aí até mesmo como órgão fiscalizador, de você ver algo pontual, mas algo que é legitimado pelo governo, algo que é legitimado pelo Estado, e que isso só é possível quando a gente começar a afirmar, né, não a tortura, não essa barbárie. Eu nunca esqueço da fala de um companheiro aqui do Rio de Janeiro, de luta, do sistema socioeducativo, que ele virou, certa vez, para o diretor do Departamento Geral de Ações Socioeducativas aqui e falou: alguma vez você já se posicionou para os seus funcionários que você é contra a tortura? Né? Olha a força que isso teria. Não que isso resolveria o problema, não é isso, né? Mas como que pequenos posicionamentos e a gente ir galgando isso e conseguindo trazer isso através da construção de memória, mesmo que não é imediato, né? Enfim, mas essa construção de memória na importância disso, de falar sobre isso e de colocar como esses espaços, né, são produtores de sofrimento. E o que significa para um sujeito estar ali, né, sendo... E aí, claro, não é só a tortura clássica, né? O que a gente vê aqui é sem acesso à água, insalubridade, um lugar que cabem 75 tem 300, a alimentação péssima. A gente teve casos agora, acho que no Pará, de presas que morreram por beriberi, que é falta de vitamina. E isso só acontece quando a alimentação é baseada em arroz, né? Isso em 2020,
né, esse estudo. Então, olha do que a gente está falando, do que significa, né? Quem é que estão nessas prisões, quem é que estão... não, a gente está aqui falando muito da prisão, né? Mas, assim, desses espaços de privação de liberdade. Porque se a gente for olhar para a comunidade terapêutica, que também são espaços que a gente fiscaliza, acontece hospitais psiquiátricos, abrigos para criança e para adolescente, abrigos para idosos, né? Então, eu acho que a gente falar sobre isso e produzir essa memória, eu acho que também é um caminho, e cada um daqui voltar para as suas práticas cotidianas com seus pares, que muitas vezes, né, não puderam estar aqui, e também trazer essa discussão. Desculpa se eu me alonguei, gente, é que eu também fico aqui sendo moderadora, mas também pensando aqui. Grazi, essa proposta, essa provocação que Daniel traz, eu fiquei lembrando muito da minha época de mecanismo, eu como advogado e agora na OAB, ficar dando conselho, o pitaco no CRP, para o CRP e para os psicólogos, não é muito meu papel, mas eu acredito muito também nesse diálogo, né, entre nós, das diferentes profissões, não só através das profissões, né, nossos diferentes históricos, e a complementação deles nos espaços profissionais de direitos humanos e na luta contra a tortura também. Mas naquela época de mecanismo, quando eu estava no mecanismo, a gente tinha entrada justamente com profissionais da psicologia no socioeducativo que eram muito importantes, que faziam a denúncia anonimamente, tomavam um cafezinho de vez em quando para relatar algumas situações, e aquilo para a gente era valioso demais, né? Para saber como é que estava o clima, como é que estava o tensionamento, qual era a relação agente, direção, né, e os adolescentes, as adolescentes, algum episódio específico, e sem dúvida era, enfim, além de muito importante, na verdade era o cumprimento ali de um próprio dever profissional, né, de relatar esses abusos para os órgãos competentes, porque do contrário nada seria feito. É difícil ter esse tipo de entrada, então eu acho esse seu chamado assim, muito, muito importante. Acredito que a gente possa pensar em como fazer isso mesmo de maneira organizada, como você está orientando, né, a partir dos conselhos de classe. E, enfim, meio que relacionado a esse tema, mas também nem tanto, assim, eu me ressinto muito também de ter pouco diálogo entre comissões de direitos humanos do CRP, da Comissão de Direitos Humanos da OAB e do Serviço Social e do CRES, sabe? Não sei, eu acho que não existir essa troca mais permanente também é uma coisa que, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, a gente teria tudo para fazer, porque são 3 entidades muito interessantes, atuantes, comprometidas, que estão em diferentes espaços institucionais. Eu acho que a gente também dialoga pouco sobre como coordenar essas atuação legal, atuação na psicologia, atuação no serviço social, e pensar em formas alternativas e criativas também na luta contra a tortura nos espaços de privação de liberdade, que são, enfim, um espaço exatamente de invisibilidade dessas violações, e qualquer coisa que venha à luz é muito importante. Então, enfim, corroboro esse seu chamado, acho que a gente pode pensar sobre isso como encaminhamento aqui dessa discussão. E, além disso, eu acho que uma coisa que eu abordei ali na minha fala foi, por exemplo, a não representação institucional do CRP no Conselho Penitenciário, por exemplo. Eu acho que são temas que a gente precisa pensar com mais... Assim, as profissionais que atuam na SEAP, na psicologia da SEAP, e estão no Conselho Penitenciário, são excelentes. Tem uma percepção da realidade muito crítica e profissional, assim, elas engrandecem enormemente o Conselho Penitenciário, mas assim, deveria ter mais, entendeu? Deveria ter, além das profissionais de psicologia da SEAP, os profissionais da psicologia do CRP também, né? Por que também? Ser tão poucos, assim, um espaço tão predominantemente jurista, como era lá nos anos 20, sabe? A gente está meio que no mesmo formato. Então, acho que dá para pensar sobre isso também, a profissionalização desses espaços, né? É possível você ter uma retribuição, pelo menos o pagamento dos custos da participação nesses conselhos, é uma prática que existe no país todo, né? Acho que também esse engajamento nos conselhos profissionais, nos conselhos de fiscalização, de participação em política pública, precisam também melhorar a qualidade da participação.
Então, a gente tem muita coisa para pensar em relação à participação dos conselhos de classe nesses espaços de fiscalização da execução penal, que é o tema que a gente está tratando aqui hoje. Lá no Conselho Penitenciário, a gente está pensando sobre isso tudo, sobre regimento interno, sobre exatamente o que seria essa gratificação. Ela está paralisada há 20 anos, R$100, por uma reunião, enfim, e que, na verdade, era para ser algum estímulo mesmo para que as pessoas viessem participar desses órgãos, se engajassem no cumprimento da lei de execução penal, né? Isso tudo é política pública e a gente está deixando de refletir sobre isso, né? Aproveitando aqui o silêncio, acho que hoje eu não estou muito tímido, não, então, Fábio, eu chego a arrepiar, talvez por estar vindo de um cenário bem difícil dentro do comitê. A gente teve reunião ontem e hoje, com um enfrentamento muito pesado do governo federal, e nesse processo de diálogo, a gente estava conversando com o doutor Luciano, hoje procurador federal na 7ª Câmara, e o tempo todo ele trazendo para a gente algo que eu talvez estava querendo, me negando a olhar, né? A gente pintando para ele o cenário, né, de desmonte de toda essa luta, que ele foi um dos articuladores, né, dentro desse processo todo, e ele trazendo que pode-se desmontar o mecanismo nacional, o Comitê Nacional, o sistema, mas o importante é que esses pontos de existência já clássicos, né, da sociedade civil, daqueles do sistema de justiça que se somam nessa seara, que a gente sabe que isso não é um para todos, infelizmente, apesar do dever de ofício, né, mas de conseguir construir pontes criativas e de sensibilização para se fortalecer enquanto grupos, né, e acho que foi tocado um pouco pela fala do Dr. Luciano dos Maia, que eu pensei nesse olhar para a psicologia, né, e concordo contigo, né, eu acho que não tem algo que está posto, né, não, as instituições, elas existem, mas acho que cada vez mais, se a gente não soma esses diálogos e tenta fortalecer aquilo que já existe também, né, a gente acaba criando outras estratégias, novas soluções, mas que, no fundo, se a gente olha para a LEP, né, você tem, no mínimo, 7 instituições, 6, responsáveis pela fiscalização do espaço de privação de liberdade, longe de diminuir o papel do mecanismo, né, que essas instituições, elas deveriam estar olhando para toda uma lógica, né, como já bem desenhada por todo mundo aqui, né, uma lógica que ela perpassa na escravidão dos negros, a divisão de renda, as condições de habitabilidade e alimentação, né, e claro, o mecanismo ele tem um olhar que é da prevenção da tortura, né, infelizmente, a tortura que a gente enfrenta no Brasil é uma tortura muito diferente da onde surge, né, toda essa lógica de mecanismo, é muito diferente de uma realidade europeia de sistema prisional, né, a gente ainda vive uma situação muito infralegal, né, o que está estabelecido na lei, tanto no socioeducativo, prisional, hospitais psiquiátricos, comunidades terapêuticas, né, está tudo muito abaixo do que legalmente está estabelecido, né, dos estándares estabelecidos tanto nacionalmente como internacionalmente, né, o que coloca uma situação de quase uma doença, não vou usar o termo de doença para não ser biologicista, mas um estado de patinação dentro do sistema, né, tudo parece que não consegue propor, de fato, uma solução, né, então, eu vejo com muito otimismo quando você traz, né, uma proposta de encaminhamento para cá, ou que tenha gerado, pelo menos, essa possibilidade de uma maior articulação, e acho que também que tem dado mais experiência e esperança, na verdade, experiência, é que nesse período de pandemia o mecanismo decidiu, cheguei a comentar, mas não aprofundei sobre isso, decidiu que, como a gente não estava fazendo inspeções, a gente ia dividir o país, né, as unidades federativas por peritos e peritos, para se aproximar dessa rede. Pela primeira vez, a gente pode experimentar um pouco o que talvez no Rio de Janeiro vocês já tinham no cotidiano, que é esse acompanhamento sistemático de uma realidade, né, e poder ajudar, inclusive, a fortalecer redes, a fazer diálogos, né, e, inclusive, instituições que estão no mesmo território que às vezes não se conhecem, e a gente, por ser alguém de fora, consegue olhar e fazer pontes, né, então, eu adorei ouvir e, de fato, fiquei muito emocionado. Espero que frutos positivos surjam dessa possibilidade de diálogo.
Alguém mais gostaria de fazer uma pergunta? Ou não sei se é uma pergunta, mas uma colocação, trazer também um pouco da sua experiência. Bom, acho que não sei se então vou pedir para os convidados se eles querem fazer uma fala final, então, para a gente ir encaminhando, né, para o encerramento dessa mesa. Bom, eu comecei, né, então eu vou basicamente só realmente me despedir, agradecer imensamente a oportunidade de ouvir as colegas, o colega, da gente ter esse espaço aqui de reflexão na tarde de hoje. Realmente é uma realidade muito difícil que a gente tem enfrentado, difícil, como o Daniel tentou enfatizar, se sair daqui com algum olhar de esperança, mas eu, pelo menos, enfim, sinto que nós temos, mais uma vez, uma sociedade civil fortalecida, o mecanismo nacional, o mecanismo estadual do Rio de Janeiro, enfim, são entidades, assim, que eu dou maior valor, assim, eu tenho o máximo orgulho de ter participado um pouco dessa história e, como cidadão, eu defendo com unhas e dentes. Na OAB, a gente está lá em amicus curiae, no STF, amicus curiae, na ação de Campinas, que a gente fez por aqui. Não vamos, se a gente perder, não vai ser fácil, entendeu? Porque a gente precisa proteger. Como eu disse, na verdade, assim, eu acho que o poder simbólico dessa derrota também seria gigantesco. Existe um ataque contra os direitos humanos, existe uma defesa da ditadura militar e dos crimes perpetrados durante a ditadura militar, um ataque contra os quilombolas e, enfim, todo o legado do movimento negro, né? O Bolsonaro é eleito falando em pesar quilombolas com arrobas e reforça todo esse legado escravocrata do Brasil que a gente vê traduzido nas políticas prisionais hoje em dia. Então, não é à toa que eles vão para cima do Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Eles poderiam ter um efeito parecido indo contra os conselhos da comunidade, os conselhos penitenciários, mas o ataque simbólico não seria o mesmo de atacar justamente a política que trabalha na linha dos direitos humanos, direito internacional de direitos humanos. Então, nesse sentido, assim, a gente precisa estar unido nessa defesa do mecanismo nacional. Eu fiquei muito curioso aqui de ouvir mais a Graziella sobre a realidade do mecanismo estadual nessa nossa conversa aqui. Existem muitas outras formas de fragilizar os mecanismos que não simplesmente desmantelar, né, como está sendo feita a tentativa em âmbito nacional. E eu sei que o Rio de Janeiro não está imune a isso tudo. Então, enfim, é isso. Fica esse chamado aqui à ação, à resistência e à reorganização quando for preciso. Do ponto de vista aqui da OAB, da Comissão de Direitos Humanos da OAB, a gente está muito à disposição, agradecidos por dialogar com todos os parceiros aqui representados então vamos tocar o barco. Um abraço a todas e todos. Da mesma forma, eu gostaria de agradecer muito, mais uma vez, essa oportunidade, esse espaço de diálogo e de aprendizado que nós tivemos hoje, e colocar o Ministério Público do Mato Grosso do Sul à disposição para trabalharmos em conjunto. O nosso ideal é sempre o mesmo, né? É garantir que as pessoas tenham seus direitos respeitados, em especial do que nós tratamos aqui da pessoa que está privada de liberdade. Então, estamos aqui à disposição e espero que nós possamos desenvolver trabalhos em conjunto a partir da tarde do dia de hoje. Muito obrigada. Sendo bem rápido, de fato, reiterar o agradecimento e a oportunidade de estar aqui com todos e todas, em especial com essa mesa tão ilustre, e me coloca à disposição, como sempre, para seguir nesse debate e na construção de novas possibilidades. Bom, Fábio, está anotado aqui, vou levar a próxima reunião do núcleo do CRP, com certeza eu vou levar essas solicitações. Hoje eu estou mais aqui como moderadora e mais pela minha participação no CRP, por isso que eu falei só um pouquinho, né, do trabalho aqui do mecanismo do Rio, mas, enfim, né, eu acho que essa troca também foi importantíssima, a gente conhecer um pouco do Mato Grosso do Sul, né,
O Daniel trouxe também essa questão mais nacional, você, lógico, trazendo aqui do Rio, mas a gente saber que o nosso Brasil é muito grande, quantas outras experiências, né, a gente poderia estar compartilhando aqui e fortalecendo nossas práticas no nosso dia a dia, né? Eu tenho muito a agradecer a todos que estiveram aqui, espero que tenham causado algum incômodo, porque eu acho que quando a gente sai incomodado, né, a gente fica pensando, né, e, enfim, e tentando achar algum caminho para esse incômodo, algum lugar dentro da nossa existência mesmo, né? O Daniel deixou aqui o link do site do mecanismo, para quem quiser ter acesso aos relatórios. O Mecanismo do Rio também tem um site, a gente tem nossos relatórios. O último relatório temático foi sobre a questão da Covid aqui no estado do Rio de Janeiro, né? Enfim, que era um relatório também que vale a pena a leitura. Olha só, eu sou suspeita de falar, então, né, vou pedir para o Fábio, que já leu, não sei se o Daniel já leu, mas o Fábio tem certeza que já leu, mas está recomendando a leitura, porque mostra um pouco desse impacto da Covid, né, e a questão dos óbitos e como isso foi tratado pela secretaria aqui. Tá bom, gente? Muito obrigada. Enfim, a gente se encontra, espero encontrá-los pessoalmente, né? A gente tendo que se adaptar, como seria bom estarmos, né, no local, mas infelizmente ainda não é possível, mas em breve sim. Muito obrigada mesmo, prazer conhecer todos vocês. Só para lembrar, agora às 4h, não posso esquecer, vai começar a segunda mesa do dia, porque a gente, de manhã tem uma mesa e no final do dia outra que são abertas, estão sendo transmitidas pelo YouTube e pelo site do CRP e do CFP. Agora, às 4h, vai ser o lançamento da nota técnica produzida pelo Conselho da Atuação Profissional. Quem puder, está lá. Pelo Facebook também. Obrigada, Camila. Pelo Facebook também do Conselho vai estar sendo transmitido às 4h. Viu, gente? Muito obrigada. Obrigado, gente. Um abraço. Bom final de semana. É verdade. Bom final de semana.